A paz do Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã, mais uma vez, estamos aqui, para falar da palavra do Senhor, para louvar, glorificar o nome do nosso Senhor com a palavra dele. Louvamos a Deus porque mais um dia estamos de pé na presença do Senhor e devemos agradecer a Deus, amados irmãos, por tudo que nos acontece. Porque se estamos com a nossa vida nas mãos de Deus, tudo o que acontece é proveniente do Senhor. Deus, amados irmãos, muitas das vezes Ele permite uma prova na nossa vida para ver se nós estamos fortalecidos para suportar a bênção que na frente já está vindo. É verdade, amados irmãos, que muitas das vezes, a maioria das vezes, nós não aceitamos provas que vêm de Deus, não aceitamos algo que Deus nos envia para nos provar, para nos chamar atenção. Muitas das vezes nós nos sentimos tristes até com isso. Mas, amados irmãos, nós vemos desde o princípio que antes da bênção, antes da vitória, primeiro nós precisamos passar pela prova. Desde o princípio foi assim. Então, amados irmãos, amadas irmãs, eu até já ouvi, pregadores, eu já ouvi pessoas me falarem que em outras igrejas pregam que a aprovação não é de Deus, que Deus não faz mal para ninguém, que Deus não prova com enfermidade, com miséria, com nada. Eu discordo, amado irmão, porque eu acredito em tudo que está na Bíblia escrito, Então eu tenho um pouco de estudo de teologia, de Bíblia mais aprofundada, eu entendo, já que eu já tinha nos meus pensamentos isso, eu ainda, através de estudos, da palavra de Deus, eu entendi melhor ainda, que a Bíblia ela foi escrita, sim, por mãos de homens, mas homens que eram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e a palavra era revelada pelo Espírito Santo de Deus para serem escrita. Então, talvez existia muito mais histórias, muito mais contexto, muito mais coisas, mas Deus só deixou escrever aquilo que era necessário nós saber e aquilo que ia nos servir para o dia a dia. Então, amados irmãos, Deus mesmo, Ele não desceu aqui na terra com as próprias mãos dele escrever. Deus não faria isso e não faz. Ele usou homens que eram certos e retos diante dos olhos dele e que tinham a presença do Espírito Santo de Deus para escrever o que ele queria que nós soubesse e que nós estudasse, leis que ele queria que permanecesse na nossa vida. Então, um homem da sua própria autoria, da sua própria sabedoria, jamais escreveria, Foi o Espírito Santo de Deus quem revelou os servos de Deus para deixarem escrito aquilo que o Senhor Deus queria falar conosco. Então, desde o princípio, nós sabemos, amados irmãos, que Deus apareceu mesmo para poucos homens na Bíblia, Mas ele enviava os seus anjos a falar com os seus servos sempre, sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço aos irmãos que não levem muito em consideração meus mundos de roupa aqui, mas aqui tá muito frio mesmo, Tá bastante frio e eu já sou um pouco gordinha, tô mais ainda gorda de roupa, Mas estamos indo, Eu gosto bastante do frio, amados irmãos, apesar de que tem que ficar pesado de roupa, mas eu gosto. A palavra que o Senhor Deus trouxe ao meu coração, amados irmãos, para nós meditar nesse dia, está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Livro de Eclesiastes, capítulo 3. Vamos ver o que o Senhor tem a falar conosco. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Este é o título. Tudo tem o tempo determinado, e há um tempo para o propósito debaixo do céu. Há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se planta. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar.
tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar do abraço. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de pôr, de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de pôr, de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalhar que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Então, Senhor Jesus, quer que nós aprenda hoje que a ansiedade não vai nos levar a nada. A ansiedade só leva a nós a nossa decadência, a ansiedade só leva a nós a tomar decisões às vezes precipitadas que vai nos trazer prejuízos lá na frente. A ansiedade e a pressa é inimiga da perfeição. É isso que a palavra de Deus está falando conosco hoje. Através de nós sermos ansiosos e apressados com muitas decisões, é claro, amados irmãos, que muitas das vezes tem caso, tem coisas, o tempo que nós temos que ser ágil, né? Há coisas, propósitos, situações que nós temos que resolver, que às vezes tem um tempo certo, né? Num papel, numa data, a gente tem que ser ágil. Mas aqui o Senhor Deus está nos ensinando que há tempo para tudo. E há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então, amados irmãos, nós temos o tempo que nós vamos sorrir. Nós temos o tempo que vamos chorar. Nós temos um tempo que vamos estar muito triste. E vamos ter o tempo de muita alegria. Nós vamos ter o tempo que temos que plantar. E também vamos ter o tempo da colheita de tudo que plantemos. Por isso, amados irmãos, há mais um porquê. Devemos saber o que plantamos. No tempo em que estamos plantando, se nós plantarmos muito ou bem, vamos colher muito ou bem. Porém, se nós plantarmos muito ou mal, é o que nós vamos colher. Há tempo, amados irmãos, de derrubar, de destruir, e há tempo de erguer e de edificar, assim diz a palavra de Deus. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se do abraço. Há tempo de odiar, há tempo de amar. Então, amados irmãos, no decorrer da nossa vida, nós vamos ter o tempo para fazer tudo. E por que muitas das vezes nós andamos ansiosos e com muita pressa de que tudo aconteça? Isso, além de nos prejudicar, de trazer mal para a nossa vida, ainda traz mal para a nossa vida espiritual. E Deus não se agrada disso. E muitas das vezes, amados irmãos, ainda lá na frente culpamos Deus. Ah, mas e por que Deus não fez? Ah, mas eu pedi para Deus e Deus não fez. Ah, e por que Deus não falou? E por que Deus não toma providência? Mas, amados irmãos, fomos nós que se antecipemos muitas das vezes e tomemos atitudes erradas. Fizemos aquilo que não era o certo. Muitas das vezes tomemos uma atitude, tomemos uma frente de algo que não era necessário naquele momento. E aí depois nós vamos passar a colher aquelas consequências dos nossos atos. A ansiedade e a pressa não agrada a Deus, amados irmãos, e não é bom nós ter. Se a palavra de Deus mesmo, Deus está nos ensinando nesse dia, que há tempo para tudo. Nós temos um sonho, nós temos um desejo de alcançar algo, de conquistar algo. É certo e é natural do homem e da mulher. E é agradável a Deus. Mas se isso que nós buscamos, isso que nós queremos, é agradável a Deus, vamos orar, vamos pedir, vamos então lutar por isso sem muita ansiedade e buscar em Deus. Porque no tempo do céu, o tempo de Deus, determinado por Ele, o milagre vai acontecer na nossa vida se nós coloquemos nas mãos dele.
É claro que nós não devemos ficar de braços cruzados, né, amados irmãos? Eu tenho um sonho de ter uma casa, eu tenho um sonho de ter um carro e vou ficar aqui de braços cruzados esperando. Não, né, amados irmãos? A gente tem que lutar pelo objetivo da gente, mas sem muita ansiedade, sem muita pressa, sem tomar decisões erradas, correr atrás de empréstimo, correr atrás de vender uma coisa para adquirir outra. E isso não é o certo. Porque, na verdade, se nós temos os sonhos, vamos trabalhar para alcançar aquilo. Mas sempre ponha Deus na frente. Porque se isso for da vontade de Deus para a nossa vida, isso vai acontecer. Primeiro, Deus vai nos honrar pelo esforço de estar lutando por aquilo. Segundo, Deus vai ouvir as nossas orações que estamos pedindo a Ele que nos ajude. Terceiro, se nós somos fiel a Deus, Ele tem um propósito, Ele tem um dever feito por Ele mesmo, de ser fiel com aquele que é fiel com Ele. A palavra de Deus diz que aquele homem que tem um compromisso com Deus, ele também tem um compromisso com esse. Porém, se eu não tenho um compromisso com Deus, Ele não tem compromisso comigo. Por isso, amados irmãos, aí vem aquela palavra, né? Por que Deus não cuidou? Porque aconteceu um acidente, porque fulano perdeu a vida lá no trânsito, fulano perdeu a vida lá no baile, lá na festa. Por quê, amados irmãos? Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Aí há pessoas que digam, mas você não prega que Deus ama a todos, que Deus criou a todos. Sim, Ele criou todos. O branco, o preto, o rico, o pobre, o pequeno, o grande, todos é criação de Deus. E Ele nos criou para o próprio bem dEle. Ele nos criou para que nós o louve e o glorifique, para que nós o adore. Porém, Ele pôs em nós um livre-arbítrio para nós escolher. Ele nos criou, mas Ele nos deu o direito de nós escolher se queremos servir a Ele ou não. Se nós optar em servir a Deus, então quem serve a Deus é fiel a Ele e segue os caminhos que Ele manda. Aquele que não quer servir a Deus não é obrigado. Porém, se eu não estou na presença de Deus, não ando nos caminhos dele, eu não estou com Ele, então Ele não está comigo. Porque a palavra de Deus diz que se eu sou com Deus, Ele é comigo. Se eu tenho um compromisso com Ele, Ele tem também comigo. Mas se eu não tenho compromisso com Deus, Ele não tem compromisso comigo. Então, amados irmãos, amadas irmãs, muitas das vezes Deus protege os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos irmãos, nossos cônjuges, através da nossa oração, porque Ele nos ama, nós estamos debaixo da graça dEle, estamos nos caminhos dEle, estamos honrando a palavra dEle, fazendo a vontade de Deus. E Ele tem se agradado então da nossa vida, das nossas orações, pelas misericórdias, Ele atende o nosso pedido de proteger nossa casa e proteger a nossa família. Porém, se nossos familiares são de maiores, eles dão conta dos atos deles. A salvação individual. Então, Deus não vai a vida toda ficar protegendo essa pessoa, mata, se prostitui, usa droga, bebe, briga, fuxica. E Deus tá lá protegendo porque eu tô orando. Aí Deus é ingrato, né, com outras pessoas. Aí Deus vai ter que salvar e proteger o mundo inteiro, mesmo estando na vida errada. Então, Deus, Ele vai tendo misericórdia das pessoas que estão debaixo de uma oração, debaixo de uma proteção espiritual, até um dia essa pessoa tomar uma decisão. Mas se isso demora muito tomar essa decisão, Deus o abandona. Deus não deixa de cuidar dos filhos dele para cuidar dos que não querem nada com ele. Porque, amados irmãos, na palavra de Deus nós já limos, e está escrito, que uma mulher cananeia, mulher de outra língua, né? Ela corria atrás de Jesus com seus discípulos, gritando, clamando em alta voz para Jesus que cuidasse da sua filha, que estava marimbunda, né, muito mal. E ela implorava a Jesus, gritava a Jesus que curasse a sua filha. Esta mulher não era dos filhos de Israel. Esta mulher não era do povo que servia Jesus, dos filhos de Deus. Ela era de uma outra língua, de uma outra nação, ela não servia a Deus. Ela não era servidora de Deus, mas ela acreditava em Deus.
Ela ouviu falar que Jesus podia curar sua filha, ela foi atrás dele. E Jesus disse o que para essa mulher, amados irmãos? Está escrito na Bíblia. Jesus disse: não é bom que eu tire o pão da boca dos filhos e lance aos cachorrinhos. O que então está bem explícito na palavra de Deus, amados irmãos. Deus não deixa de cuidar dos filhos dele para cuidar de quem não é filho. Porque todos é criatura de Deus, mas passa a ser filho de Deus aquele que assume Deus como seu pai. Aquele que assume Deus é o meu pai e se batiza nas águas e passa a fazer a vontade do pai. Esse é filho. Enquanto você ainda não passa a ser filho, se não aceitou Deus como teu pai, para aceitar Deus como teu pai, a gente tem que passar a fazer a vontade dele, a obedecer a ele. Enquanto você ainda não é filho, você é uma criatura de Deus. Deus os criou. Mas para você se tornar filho, você tem que passar a servir a Deus, fazer a vontade dele e se batizar nas águas. Aí você já passa a ser herdeiro de todas as promessas que Deus tem na Bíblia. Amados irmãos, há uma diferença em ser criado e em ser filho. Então, o que o Senhor está dizendo no nosso coração? Nós temos que correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, mas sem ansiedade. Sem fazer loucura, sem fazer besteira, sem fazer coisas que nos entristeçam lá na frente, sem fazer coisas que nós possamos pagar um preço. Às vezes, as nossas atitudes, os nossos erros em tomar decisões, às vezes nos faz pagar um alto preço. E o que diga, amados irmãos? Se eu estou aqui pregando esta palavra, amados irmãos, é a palavra que está na Bíblia, é a boca do Deus vivo falando conosco. Mas eu, quase de tudo que eu prego, eu já vivi experiências. Nós pagamos um alto preço por uma decisão errada que tomamos. Mas então, se nós for pela palavra de Deus e seguir os ensinamentos, seguir os estatutos do Deus vivo, que nos ensina diariamente, e nós seguir certinho, nós não vamos tomar decisões erradas, não vamos se antecipar, e tudo aquilo que nós desejamos, que nós almejamos no fundo do nosso coração e colocamos nas mãos de Deus, nós vamos alcançar. Porque há tempo para tudo. Se hoje, amados irmãos, há alguém aqui que me ouve que está chorando muito por percas, por decisões que tomou errado, por muitas coisas erradas que te aconteceu, eu te digo, agora é o tempo de chorar. Mas já já chega o tempo de sorrir, porque há um tempo para sorrir também. Se há pessoas aqui neste momento que às vezes está naquele tempo de tristeza, de abandono, de rejeição, eu te digo, já vai chegar o tempo da alegria, o tempo da felicidade, o tempo do abraço, porque há tempo para tudo. E há tempo, diz a palavra de Deus lá no início, no capítulo 3, no versículo 1, primeiro diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Então, amado irmão, se você tem promessas de Deus, espere e confie, vai se confirmar na tua vida. Se você tem sonhos, às vezes coisas que você lutou já há muito tempo e você já está bem de desistir, não desista. Se você já orou e já colocou nas mãos do Deus vivo, vai acontecer. Amados irmãos, Deus fez com que Sara e Abraão fossem pais. Já Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Aos olhos humanos isso é impossível. E para Deus não foi impossível e não é. Amados irmãos, Ana, quando ela queria um filho, ela era muito humilhada pela sua rival, a esposa do seu marido lá, né? A Penina. Ela era muito humilhada, ela era rejeitada, ela era criticada porque ela não podia ter filho. E a amante do seu esposo lá tinha filhos, porque naquele tempo
Quando a esposa não podia ter filho, ou o esposo tinha um direito por lei de ter uma outra esposa que lhe desse filhos, Ana era muito humilhada. Pensamos, amados irmãos, se colocamos no lugar de Ana, a dor que essa mulher sentia. Todos os anos, a amante do seu esposo lhe dava filhos e ela nada. Imagina o quanto essa mulher não orava, o quanto ela não pedia, o quanto ela não falava com Deus. Mas um dia Ana fez algo diferente do que ela fazia todos os dias. Ela orava, mas um dia ela fez um voto com Deus e Deus se agradou do voto que ela fez. Ela prometeu a Deus que se ele desse um filho para ela, esse filho era dele, ela deixaria no templo. Após ela desmamar, ela ia sustentar esse filho, mas para que esse filho crescesse na graça, no conhecimento e na presença de Deus. E Deus se agradou do voto dela, então ela concebeu e teve filhos. O primeiro filho de Ana foi Samuel, o qual ela deu no templo do Senhor. E Deus começou a trabalhar na vida dele desde criança. E depois de Samuel ela teve mais filhos. Então, amados irmãos, só não vai acontecer aquilo que nós queremos e sonhamos se nós não coloquemos nas mãos de Deus. Se nós não oremos e não pedimos a Deus. Também não vai acontecer se nós não estamos lutando por aquilo, mas não com ansiedade, buscando com paciência e com sabedoria. E também não vai acontecer se isso que nós buscamos de Deus não é agradável aos olhos dele, se isso não vem do Senhor para nossa vida. Se eu estou buscando lá a morte de uma pessoa, ai, Deus mate fulano, Deus pesa a mão no fulano, Deus mate... Não, isso não é agradável aos olhos de Deus, isso não vai acontecer. Nós temos que buscar tudo aquilo qual for perfeito diante dos olhos de Deus para nossa vida. Isso vai acontecer. Então, amados irmãos, não vamos se importar, não vamos nos entristecer, nos desesperar com a luta. Desesperar com os problemas, com as dificuldades que vêm, porque há tempo para tudo, para tudo. Há tempo, amados irmãos, de nós andar tristes, de nós se calar, ficar sem palavras. Mas há tempo que nós vamos sorrir e vamos falar e contar sua bonança na nossa vida. Esta é a palavra, amado irmão, que Deus trouxe ao nosso coração. Vamos receber esta palavra, refletir e tirar do nosso coração toda a ansiedade, toda a pressa, todo o desespero e buscar e esperar com paciência em Deus. Nós não vamos morrer sem que antes Deus cumpra o propósito dele na nossa vida, amados irmãos. Se nós estamos com a vida nas mãos dele, é ele quem domina. Põe tua vida, tua casa nas mãos de Deus, amado irmão, amada irmã, e descanse nele. E tudo Deus fará no seu devido tempo. Guardemos essa palavra no nosso coração e vamos falar com Deus, amado irmão. Querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu me coloco na tua presença, Pai, agradecendo ao Senhor, meu Deus, por esta palavra bem-vinda e maravilhosa. Eu consagro, Espírito Santo, meu Deus, esta palavra, este vídeo a Ti, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Eu lhe peço a Deus que o Senhor entre, meu Pai, agora, Senhor, neste canal do YouTube, e aonde chegar esta palavra, meu Deus, aonde chegar esta oração, ó Pai, que o Senhor entre, Senhor, Espírito Santo, e faça uma grande obra em cada vida. Pois, meu Deus, o meu maior objetivo, o meu maior interesse, meu Pai, é que o Espírito Santo alcance, Senhor, muitas vidas. E que vidas que estão sendo aprisionadas por Satanás, vidas que estão sendo amarradas pelo diabo, meu Pai, sejam libertas em nome do Senhor Jesus Cristo. Sei, ó Deus, que o inimigo adversário, meu Pai, é especialista em humilhar, é especialista em destruir casamentos, destruir famílias, destruir lares, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Que seja repreendido todo o poder maligno sobre todas as vidas que vão ouvir este vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aonde entrar, meu Deus, esta palavra, Senhor, neste coração, o Espírito Santo possa habitar. Que todo o desespero, que toda a ansiedade, meu Deus, desapareça desse coração.
esta pressa, meu Deus, que esta pessoa tá, meu Pai, dessa resposta, meu Deus, que ela guarda do Senhor. Oh, meu Deus, esta ansiedade que esta pessoa tá, meu Deus, de ver esta pessoa, meu Pai, que está longe dela. Oh, meu Senhor e meu Deus, meu Pai, meu Senhor, arranca esta ansiedade deste coração. Arranca este desespero, Pai. Porque, meu Deus, eu sei que no desespero o Senhor não age. Coloque paz neste coração, nesta alma, Senhor. Acalma, meu Deus, essa tempestade, Senhor, nesta vida. Esta pessoa que já há muito tempo, Senhor, não tem visto, meu Deus, felicidade, alegria, não tem visto prosperidade na sua vida, Senhor, em nome de Jesus eu peço. Em nome de Jesus, ó Deus. Entre com providência nesta vida, nesta casa. Entre com providência na vida desta pessoa, Senhor, abrindo as portas em nome de Jesus. Prosperando os celeiros dessa pessoa. Meu Deus, esta pessoa, Senhor, que ouviu esta palavra, Senhor, e acreditou que o milagre pode acontecer na vida dela de ser mãe ou de ser pai. Eu sei, meu Deus, também eu acredito que o Senhor faz, meu Pai. Não há nada impossível para o Senhor. Entre com providência, Senhor. Entregue esta bênção, esta vitória para esta pessoa. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém. Amém, irmão.